Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês os capítulos 7 e 8 desta obra que estou lendo. Caso queiram o texto na íntegra, vejam o link na descrição. Capítulo 7. Zhao Feng, desamparado, pegou o arco novamente e lentamente puxou a corda. O campo estava repleto de arqueiros que olhavam para ele com desdém e zombaria. Um deles exclamou em tom provocativo: "Olha para a posição desse nanico. É óbvio que ele é um novato." Outro arqueiro, mais confiante, proclamou com escárnio: "HMPH. Se ele acertar o centro desta vez, vou escrever meu nome de trás para frente." O ambiente estava carregado de expectativas, com os arqueiros observando Zhao Feng com olhares críticos. Entre eles, Zhao Yui, o mais habilidoso, destacava-se. Seu rosto exalava confiança ao afirmar: habilidades de arco e flecha só se aperfeiçoam com a prática constante. Só assim você se torna um arqueiro excepcional. Suas palavras foram prontamente endossadas pelos arqueiros ao redor, que concordaram com acenos de cabeça. Zhao Feng, ciente dos olhares, apertou os olhos, mas dessa vez não usaria seu olho esquerdo. Ele sabia que, se o utilizasse plenamente, acertaria o centro sem dificuldade. Porém, decidiu manter a discrição e usou apenas uma fração do poder do seu olho esquerdo. Ao mesmo tempo, a habilidade Flechas Meteoro Contínuo, que Zhao Feng havia dominado mentalmente, começou a se integrar ao seu corpo de forma natural. Seu controle sobre cada parte de seu corpo, até mesmo sua respiração, sofreu pequenas mudanças sutis, invisíveis para os olhos dos presentes. No entanto, Zhao Yui, sendo um arqueiro excepcional, percebeu algo, e seus olhos brilharam de surpresa. Zhao Feng liberou a corda, e a flecha cortou o ar como um meteoro, atingindo o alvo no centro. Outro anel de 10. Zhao Feng ficou surpreso com o próprio feito. Ele mal havia utilizado seu olho esquerdo e se baseou quase que completamente nas flechas meteoro contínuo. Não esperava um desempenho tão bom, mas, mais uma vez, atingiu o centro. Seu sucesso gerou inquietação entre os outros arqueiros. Outro ponto central? "Quem é esse cara?" murmuravam, incrédulos. "Ele acertou o centro 2 vezes. Como alguém pode ter tanta sorte?" O campo de arqueiros estava repleto de confusão e incredulidade. Zhao Feng, indiferente à agitação, ajeitou suas roupas e guardou o arco, pronto para sair. "Pronto, terminei. Estou indo agora", disse com calma. No entanto, sua retirada foi interrompida por uma voz fria vinda de trás: "Criança! Pare aí mesmo!" Zhao Feng virou-se e viu que era Zhao Yui, com um rosto contorcido de raiva. O jovem de 17 ou 18 anos irradiava uma aura intimidadora, fruto de seu cultivo no rank 3 do caminho marcial, o que aumentava a pressão sobre os arqueiros ao redor. Zhao Yui era mais alto e mais forte, o que lhe conferia uma presença ameaçadora. "Eu já disparei a flecha." "O que mais você quer?" perguntou Zhao Feng, sem demonstrar medo. Embora Zhao Yui fosse claramente mais forte, Zhao Feng não recuaria. "Você ainda está atuando", acusou Zhao Yui. "Você não é um novato. Veio aqui apenas para nos provocar." Suas palavras foram rapidamente aceitas pelos outros arqueiros, que assentiram em concordância. Agora faz sentido. Ele era só um tigre disfarçado de porco. A multidão começou a gritar contra Zhao Feng, acreditando que ele os havia enganado. Zhao Feng, por sua vez, manteve a calma e respondeu com franqueza: "Essa foi realmente minha primeira vez usando um arco." Ele sabia que ninguém acreditaria, mas não se importava. Zhao Yui, no entanto, não estava convencido. "Suas 2 primeiras flechas me enganaram. Mas a terceira." A postura da sua mão atingiu um nível elevado. "Ninguém atira de 50 metros e acerta o centro 2 vezes por sorte." As palavras de Zhao Yui eram difíceis de refutar, e Zhao Feng sabia que, por mais que tentasse, seria impossível convencer os presentes. "Certo. O que vocês querem?" perguntou Zhao Feng, com um rosto frio, preparado para qualquer confronto. Zhao Yui sorriu com malícia: "Você nos provocou, e agora não vamos deixá-lo sair tão facilmente." A multidão começou a cercá-lo, preparando-se para atacá-lo. Enquanto isso, em outro canto do campo,
algumas jovens discípulas da seita notaram a comoção. Uma delas, vestindo um elegante vestido roxo, chamou a atenção de todos com sua beleza. Sua pele era branca como a neve, e ela irradiava uma aura frágil, porém encantadora. Muito bonita! Quem é ela? Perguntou um jovem da mesma idade de Zhao Feng, encantado com a visão. Essa é Zhao Yufei, a nova gênia da seita. A jovem, de cerca de 15 anos, já estava no auge do rank 3 do caminho marcial e prestes a alcançar o rank 4, o que a tornaria uma verdadeira artista marcial. Além de sua beleza, Zhao Yufei era famosa por seu talento excepcional. Zhao Feng também conhecia Zhao Yufei. Ela era uma discípula de um ramo secundário da seita, mas seu progresso era impressionante. Em pouco tempo, ela dominaria a força interior do caminho marcial, um feito raro para alguém tão jovem. Para Zhao Feng, ela representava o que significava ser um verdadeiro gênio. Ao ver Zhao Yufei se aproximando, Zhao Yui apressou-se a cumprimentá-la com entusiasmo. Zhao Feng, no entanto, permaneceu calmo e a observou atentamente. Em circunstâncias normais, ele poderia se sentir intimidado pela presença de uma garota tão talentosa e bonita, mas não dessa vez. Seu olho esquerdo começou a operar de forma involuntária, permitindo-lhe ver Zhao Yufei com uma clareza impressionante. Zhao Feng ficou chocado ao perceber que sua visão permitia enxergar além das roupas da jovem, quase como se estivesse vendo através de sua pele. Embora seu olho esquerdo não tivesse uma habilidade completa de raio-x, ele conseguia perceber detalhes minuciosos, como o fluxo de sangue e a aura roxa que circulava em suas veias. Zhao Yufei está prestes a dominar a força interior do caminho marcial, pensou Zhao Feng, impressionado. A habilidade de seu olho esquerdo não apenas lhe permitia enxergar com clareza, mas também sentir a força interior de outras pessoas. Quando Zhao Yufei olhou de volta para eles, Zhao Feng desligou sua habilidade, deixando de lado qualquer intenção de ocultar o que havia observado. Zhao Yufei, sentindo algo estranho, perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Zhao Yui rapidamente explicou a situação, e Zhao Yufei, olhando para Zhao Feng, pareceu formar uma má impressão dele. Zhao Feng, por outro lado, sabia que explicações seriam inúteis. Zhao Yui, vendo uma oportunidade, sugeriu: "Não vamos bater em você. Mas se você quer sair daqui sem pedir desculpas, terá que me vencer no tiro com o arco." O desafio estava lançado, e Zhao Feng, sem ter escolha, aceitou. "Falaremos através de nossos pontos fortes", disse ele, com determinação. A multidão se agitou, e Zhao Yui, sorrindo internamente, viu ali a chance perfeita para humilhar Zhao Feng e, ao mesmo tempo, impressionar Zhao Yufei. A competição de arco estava prestes a começar. Capítulo 8. Zhao Feng causou grande indignação na multidão, pois não se preocupou em explicar o que havia acontecido. "Boa! Pelo menos você tem alguma coragem." Zhao Yui estava exultante ao ver que seu plano havia dado certo tão facilmente. Inicialmente, ele acreditava que Zhao Feng recuaria e precisaria de algum incentivo para aceitar o desafio, mas, para suas surpresas, Zhao Feng aceitou rapidamente. Quando Zhao Feng perdesse, tudo o que ele precisaria fazer era pedir desculpas, o que ainda deixaria algum espaço para ele recuar de forma digna. A pequena irmã Yufei, o que acha de ser a juíza? Zhao Yui perguntou, sorrindo para Zhao Yufei. Em termos de talento e cultivos, Zhao Yufei era uma das melhores no meio da multidão, e portanto, tinha legitimidade para atuar como juíza. Está bem. Zhao Yufei assentiu com a cabeça, embora não demonstrasse muito interesse. Na sua opinião, Zhao Yui, sendo o terceiro classificado no tiro com arco, não teria dificuldades em derrotar Zhao Feng. Logo, o campo de tiro ficou com um espaço aberto, e a quantidade de pessoas que desejavam assistir ao confronto aumentou para cerca de 30 espectadores. Com a presença da irmãzinha Yufei aqui hoje, Zhao Yui certamente usará todas as suas habilidades. A expectativa entre os arqueiros presentes era grande. Ninguém tinha dúvida de que Zhao Yui sairia vitorioso. Para muitos, aquilo parecia mais uma apresentação do que uma competição. "Vamos lá!" Zhao Yui chamou alguns garotos que trouxeram 4 alvos. Logo, os 4 alvos foram dispostos em uma linha reta, cada um com uma distância de 10 metros entre eles.
Já que há tantas pessoas aqui hoje, vou mostrar o meu movimento especial, flechas águia contínua. Zhao Yui anunciou com um sorriso confiante. Flechas águia contínua? Os discípulos ao redor ficaram imediatamente animados, e até Zhao Yufei demonstrou um leve interesse. Na frente da multidão, Zhao Yui posicionou-se diante dos 4 alvos. Como os alvos estavam dispostos em linha reta, com as técnicas comuns de arco e flecha seria possível atingir apenas um alvo por vez. No entanto, Zhao Yui respirou fundo e puxou 4 flechas de uma única vez. Será que ele vai? Todos ficaram boquiabertos. Nesse momento, o arco de Zhao Yui foi esticado ao máximo, formando uma curva perfeita de lua cheia. 4 flechas simultaneamente em um único arco. Todos prenderam a respiração. Zin! 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 As 4 flechas voaram pelo ar em arcos perfeitos, como águias em direção aos alvos. Pá! 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 Quase ao mesmo tempo, as 4 flechas atingiram o centro de cada um dos 4 alvos. Meu Deus! Todos exclamaram ao ver tal habilidade. Então flechas podem ser disparadas assim. Elas não precisam voar em linha reta, podem fazer curva. E com a gravidade, atingem o alvo de forma precisa. O olho esquerdo de Zhao Feng gravou as trajetórias com exatidão. O resultado final fez seu coração balançar. Flechas águia contínua. Levou um tempo até que a multidão conseguisse se acalmar. Uma habilidade de alto nível de tiro com arco. Os olhos de Zhao Yufei demonstraram certo espanto. Obrigado por assistir. Zhao Yui, satisfeito com a reação de Yufei, riu para si mesmo. Criança! Agora é a sua vez. Depois da apresentação de Zhao Yui, todos os olhares se voltaram para Zhao Feng, cheios de desdém e descrença. Ninguém esperava que ele pudesse superar a habilidade de Zhao Yui. Deixe-me pensar um pouco. Zhao Feng pegou um arco, e em sua mente, a técnica flechas meteoro contínuo mais uma vez se fundiu com seu coração. Ele sabia que seria impossível vencer Zhao Yui com as habilidades convencionais em tão pouco tempo. Precisaria de mais alguns dias para superar o rival. Portanto, Zhao Feng decidiu que teria de usar uma abordagem completamente diferente. Seus olhos vasculharam o céu e o campo de tiro com arco. Ele já sabia o que faria. Ok, vou começar agora. Zhao Feng lentamente retirou uma flecha. A primeira flecha. Com um gesto despreocupado, ele disparou a flecha em direção ao céu. O que esse cara está fazendo? Todos pararam para observar, mas naquele momento, um som surgiu do alto. Pá! Uma sombra negra despencou do céu. Os olhos de todos se arregalaram ao perceberem que era uma águia. As habilidades de tiro com arco deste moleque não são tão ruins, ele consegue derrubar aves do céu com facilidade. HMTH. Apenas truques baratos. Zhao Yui expressou seu desprezo. Embora Zhao Feng tivesse abatido uma ave, isso não se comparava ao seu flechas águia contínua. Tem. Zhao Feng disparou mais 2 flechas, abatendo mais 2 pássaros. Criança! Pare de exibir esses truques baratos e admita logo a derrota. Um arqueiro se impacientou. Minha mão está começando a se acostumar. Zhao Feng ignorou os comentários e naquele momento, sentiu que estava pronto. Ele respirou fundo e ativou o poder em seu olho esquerdo, que começou a brilhar com um leve tom esverdeado. Zin! Mais uma flecha cortou o ar, rápida como um relâmpago. Tá! Outro pássaro caiu do céu. Zhao Yui riu friamente, sem dar importância. Meu Deus! Aquela flecha acertou 2 pássaros de uma vez! Exclamou um arqueiro. Até Zhao Yui olhou para cima, incrédulo. De fato, haviam 2 pássaros mortos. Matar 2 pássaros com uma única flecha era comparável à sua técnica flechas águia contínua. Isso é só um aquecimento. Zhao Feng sorriu. A multidão ficou boquiaberta. Será que Zhao Feng tinha uma habilidade ainda maior?
Sem dar explicações, Zhao Feng levantou lentamente o arco e mirou um alvo a 50 metros de distância. O que isso significa? Ninguém compreendeu o que Zhao Feng pretendia. Zin! A flecha atravessou o ar e atingiu o alvo a 50 metros. Porém, não acertou o centro, apenas as bordas externas. Ha ha ha! Ele quase errou o alvo. Os discípulos riram. Zhao Yui também sorriu. Será que Zhao Feng havia falhado? No entanto, Zhao Feng mantinha uma expressão confiante. Vão até lá e verifiquem. Disse ele. A multidão se aproximou para verificar o alvo. Quando um arqueiro retirou a flecha, todos ficaram atônitos ao verem que, presa à ponta da flecha, havia uma pequena mosca morta, com traços de sangue. Uma mosca. Matar uma mosca a 100 passos de distância, algo tão pequeno e imprevisível, era simplesmente inimaginável. A competição estava decidida. O vencedor era Zhao Feng.